Bom dia, amados irmãos e irmãs, todos que vieram, saudamos a todos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui também para receber a bênção dele, a bênção que está ancorada em suas promessas para nós. Vamos levantar primeiramente para consagrar essa hora a Ele. Amado Senhor e Salvador, nós te agradecemos por podermos vir a Ti também nessa manhã, na convicção, Senhor, que a palavra da Escritura vale para nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu precioso nome, lá Tu estás no meio deles. Nós estamos hoje aqui mais do que 2 ou 3. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, por poder termos um tempo de preparação que Tu nos concede nessa manhã novamente. Senhor, ajuda-nos que quando formos para casa hoje possamos dizer: eu saí como um outro daqui, como quando entrei aqui. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra de fato é eficaz e é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que Tu queres nos servir hoje. Tudo que não pensa a Ti, queres tirar de nós, que Tu queres nos consolar, Senhor, que Tu queres nos ajudar. Nós te agradecemos por Tua fidelidade e por Tua graça. Passe por nossas fileiras, Senhor, e abençoe também todos que ouvem a Tua palavra, onde, quando e como estejam ligados, Senhor. Nós te agradecemos por Tu seres o mesmo. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Também nessa manhã nós damos as boas-vindas a todos vocês no nosso meio. Nós, primeiramente, temos algumas saudações para serem passadas de irmãos que enviaram mensagens para nós. O nosso irmão Cécio de Pretória, ele nos deixa saudar a todos de coração. Então, nosso irmão Joseph Müller, da Áustria, também envia saudações calorosas. E também irmão Ivan Laiva, de Cuba. Os irmãos foram atingidos duramente o que o último furacão fez. Nós só vemos os noticiários às vezes, o que aconteceu tudo lá nos Estados Unidos, mas há umas ilhas também que são afetadas também. Já oramos pelos irmãos, que o Senhor os ajude. O irmão nos deixa saudar de coração. Por esse caminho também não quero esquecer o que foi passado a nós, que nós recebemos a graça do Senhor, que podemos nos reunir aqui em liberdade e sem grandes problemas. Os irmãos da Ucrânia, que também estão muito ligados conosco, também passaram suas saudações e já perguntaram: vocês nos esqueceram? Não, irmãos, nós não vos esquecemos.
Nós lembramos de vocês em oração e também queremos passar as vossas saudações a todos. E eu penso que é para nós uma coisa, quando vemos as dificuldades que essas pessoas, que esses irmãos têm lá no país, que estão nos diversos lugares nesse país, e para nós não é difícil pensar neles em oração, não somente uma vez, mas muitas vezes, e também não esquecê-los, e não esquecer também a graça que o Senhor nos concedeu, que ainda podemos estar em descanso e paz aqui. Também quero saudar a todos que vieram de perto e de longe. Nós ontem já fizemos isso e também vieram alguns mais. Mesmo assim, não quero esquecer de saudar os irmãos da Áustria, da Suíça, dos países do leste, seja a Eslováquia, seja a Romênia, a Polônia e dos países do Ocidente, Bélgica, França, e de onde quer que vocês tenham vindo. Então, vocês me perdoem se não menciono ou pude definir cada país exatamente que está aqui no nosso meio hoje, especialmente nosso irmão Gilberto e irmão Tati. Quero desejar as boas-vindas que estão no nosso meio. E também temos irmãos que vieram de mais longe, de Lubumbashi. Também a vocês desejamos as boas-vindas de coração. Que o Senhor nos abençoe ricamente a todos nós e nos ajude para que cheguemos ao aperfeiçoamento. Nós também ainda chamaremos alguns irmãos posteriormente para a oração. Eu creio que fomos tocados por aquilo que ouvimos de maravilhoso ontem à noite, da palavra de Deus. E nós nos estendemos para aquilo que o Senhor nos prometeu. Não queremos fazer nada próprio, queremos ouvir aquilo, disso que se tratou, ouvir aquilo, o que Deus tem a dizer. Não queremos resmungar, mas vir na fé e fazer aquilo, o que Ele tem a nos dizer. Estive tão alegre pela expressão que o irmão Frank trouxe nessa pregação, que o maná foi a palavra falada que apareceu. Louvor e gratidão seja o Senhor por isso, que nós nesse tempo podemos estar tão assim a par da palavra de Deus, nos foi confiada a palavra de Deus de tal forma que nós fomos formados na escola do reino de Deus. Como foi dito ontem também, que fomos tornados capazes de dar testemunho daquilo que essa palavra tem a nos dizer, que fomos capacitados de ligar, conectar as coisas, de ver as coisas em ligação, como em Mateus 13, o nosso próprio Senhor disse, que pegamos velhas coisas com novas coisas e podemos tomar desse tesouro que nos foi deixado. Isso é simplesmente maravilhoso e glorioso, que podemos ter essa convicção em nosso coração. Por isso, queremos, e isso também ouvimos, e nos libertar de todas as coisas que nos cercam, não vir com próprias ideias, se vemos alguma coisa, mas olhamos na palavra do Senhor. E se o Senhor fala, vamos, então vamos com vontade, que o Senhor nos conceda isso. E isso é o que me também chamou a atenção da transmissão do mês de novembro. Para mim, pessoalmente, me tocou muito que o tema frequente foi não somente ser ouvinte da palavra, mas praticante. E não colocar em pergunta ou em dúvida, tem que ser assim ou tem que ser de outra forma, mas confiar simplesmente no Senhor e aplicar a palavra. E que não signifique, como numa quarta-feira nos foi feita a pergunta, o Senhor ainda tem um caminho conosco? Sim, o Senhor tem um caminho conosco. Se cremos nele, se confiamos nele. E isso para mim, na expressão que o irmão Frank fez ontem, ainda
se manifestou de forma maravilhosa. A palavra de Deus, ela tem que ser mantida a todo preço, a todo preço. Isso somente pode entender quem teve que pagar um preço para isso, quem já sentiu no próprio corpo. O Senhor é fiel. Ele caminha diante conosco. E como em relação à parte que Cristo nos trouxe ainda, que nos deve edificar, que Ele já consumou tudo por nós. Não é assim que nós temos que nos esforçar para produzir algo, mas que temos que ter a posição correta no nosso coração para aquilo que Ele tem a nos dizer. E então 2 passagens bíblicas me vieram à mente de Tiago, capítulo 5, onde está, eu não lerei, eu apenas citarei. Elias foi um homem como nós. Nós todos somos seres humanos, esquecidos e fracos. E mesmo assim, a oração persistente de Elias encontrou audição em Deus. Elias foi um homem como nós, ele foi um profeta, mas ele foi um homem, uma pessoa como nós. Assim está na carta de Tiago. Mas ele orou com insistência e por 3 anos não choveu. E por todas as coisas que nos atingem, onde Deus quer nos levar? Aonde Deus quer nos levar? Quão grande Deus quer fazer a nossa fé? Ele orou com insistência e Deus ouviu. E um outro homem de Deus, Josué, também ele foi somente um ser humano. Ele era somente um ser humano, mas também ele necessitou de uma vivência sobrenatural para que aquilo que estava em seu coração, a promessa que Deus lhe havia dado, pôde então se tornar verdade, realidade. A ele foi dada a promessa. Aonde quer que vossos pés tocarem a terra ou pisarem, eu vos darei louvor e gratidão. Essa foi uma promessa de Deus. E ele lhe deu coragem. Seja corajoso e forte. O Senhor esteve com ele. E foi repetido ainda muitas vezes. E então veio uma situação onde parecia que Josué veio em dificuldades, vendo humanamente, terrenamente falando, as circunstâncias, o dia havia se inclinado, eles estavam numa batalha, mas Josué, ele estava em cima da promessa. As circunstâncias não lhe interessaram, não importava o que estava ao redor. Sim, o sol estava se inclinando. O sol estava se inclinando. O que fazer? Às vezes, nós olhamos ao nosso redor e pensamos também o que fazer. Nossos pés devem estar sobre as promessas de Deus. Se, de acordo com a sua promessa, pedirmos de acordo com a sua vontade, então Deus não pode fazer outra coisa a não ser estar do nosso lado. Ele nos usa como seu povo. Ele quer chegar a aperfeiçoamento conosco. E assim Josué pôde dizer na fé, sol, fique parado, lua, fique parada. E o que aconteceu? O sol parou, a lua parou. Aonde Deus quer nos levar hoje? O Senhor quer fortificar nossa fé de tal forma que todas as circunstâncias, apesar de todas as circunstâncias, mesmo que nós as vemos, que possamos dizer e nos colocar sobre as promessas de Deus que valem e foram dadas para o nosso tempo, e expressar então na fé, e orar insistentemente, então Deus não poderá fazer de outra forma, a não ser confirmar a sua palavra, porque Ele somente pode confirmar a sua palavra e as suas promessas. Que hoje, quando ouvirmos sua palavra, que possamos mover de tal forma nossos corações, que não olhemos para as circunstâncias que talvez estejam aí, mas que ouçamos o que Deus tem a nos dizer, que na fé possamos vir e vivenciar o que Ele nos prometeu. Para isso, o Senhor nos conceda a graça. O tempo é muito sério e difícil,
Mas é um tempo fácil se olharmos para aquilo que Ele nos concedeu, que Ele nos prometeu, e como Ele quer multiplicar e fortificar nossa fé. Nossa fé, que tem que se tornar tão grande, não deve, mas tem que se tornar. Que nós cremos que esse corpo será arrebatado. Tão grande a fé, Deus nos colocará. Louvor e gratidão seja a Ele por isso. Nós somos seus filhos e nós caminhamos nos seus passos e Ele chegará ao seu direito conosco. Nós não devemos duvidar e nem estar resignados, mas vir a Ele em função da promessa e pedir ao Senhor, e Ele responderá. Que isso possa ser assim hoje. Vamos cantar 2 hinos como congregação. Nós começamos com o número 15. Hino número 15. Redimido sou, posso gloriar. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido estou, posso gloriar. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido por sua eterna misericórdia. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido estou, salvo em Jesus. Eu não encontro palavras para isso. Quão doce a sua proximidade celestial. Quão grande seu amor para mim. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Sempre penso no meu Redentor com uma motivação profunda. E com o meu coração transborda, cheio do seu amor, no cântico, através da minha boca. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem com Jesus. Uma vez o verei como rei. O seu ministério aqui já me é uma alegria. Ele ouve o meu clamor como de uma criança. Torna-me firme e vitorioso na batalha. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido. Como estou bem em Jesus. Amém. Isso nós podemos cantar de pleno coração. Redimido estou, posso gloriar. Sim, se podemos nos gloriar de algo, então é da sua graça e da redenção que também nos foi participada. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cantamos como segundo hino
Então, peço que o nosso irmão Gilbert nos leia uma palavra de introdução e tome tempo para isso. E o irmão Dani virá para a tradução. Vamos cantar como segundo hino, número 18. Número 18. Eu preciso de Ti todo o tempo, ó Senhor, cheio de graça. Eu preciso de Ti, ó Senhor, rico em graça. O Teu nome é o meu refúgio, o Teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter a Ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo, na alegria, assim como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter a Ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti todo o tempo. Guia-me como Tu queres. Eu persevero na Tua palavra até que Tu a cumpras plenamente. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter a Ti sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Sim, todos os dias, a toda hora, nós necessitamos dEle. Nós necessitamos Sua presença. Ele mesmo, o Senhor, disse, sem mim nada podeis fazer. E nós contamos com a Sua graça. E eu creio que ontem à noite nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus e nos foi trazida à memória que nós pertencemos ao Reino de Deus e nós fomos feitos para o Reino de Deus e pertence a nós. Cabe a nós possuir tudo que faz parte do Reino de Deus. E nessa manhã, com a fé, no Reino de Deus, nós temos a salvação, a libertação, nós temos a cura. Tudo o que Deus criou para nós no Gólgota, nós temos a possibilidade de vivenciar hoje. Apesar de tudo que nós vimos, aquilo que Israel passou em Êxodo 15, 16, como lemos, nos foi mostrado que não basta somente cantar,
Mas trata de colocar a palavra em prática. Nós temos que colocar de fato a palavra em ação, na prática. Nós estamos aqui para fazer tudo o que Deus nos disse a fazer, nos ordenou. Que Deus possa, por sua graça, conceder toda essa possibilidade a todos nós para sermos obedientes a todas as palavras que saíram da sua boca. Nos hinos que nós ouvimos como estamos num barco. E é verdade, nós estamos num barco, mas o capitão, o nosso chefe é o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode fracassar. Nós devemos ter essa convicção. Deus faz aquilo que Ele quer. Nós somos o povo da sua aliança, do Novo Testamento, porque o sangue no Gólgota foi derramado. Nós pertencemos a Ele como sua propriedade. Nós confiamos nele. Que o seu nome seja elevado. Eu vos trago as saudações dos irmãos e irmãs de Paris, da congregação de Paris. E também outros irmãos, também da África, e todos que vocês também conhecem, que estão ligados conosco. O irmão André de Montreal. Mesmo que o Senhor tomou o seu servo, o nosso amor para a sua palavra, o nosso amor de um para com o outro permanece. É de novo uma possibilidade que nós temos para que a verdadeira comunhão possa continuar. Não somente com Deus, mas a comunhão com os irmãos, entre os irmãos. Que o nome do Senhor seja elevado. Nós leremos em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do seu véu, isto é, da sua carne. Versículo 21. E tendo o irmão está lendo de novo, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo... E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, ou sincero coração, em inteira certeza de fé, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém.
E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Amém. Versículo 25. Não abandonando a nossa congregação ou reuniões, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Irmãos e irmãs, não é porque o Senhor levou o seu servo cedo que nós vamos abandonar as nossas reuniões. A obra de Deus continua. Deus não está morto, a sua palavra não está morta. Deus é vivo, a sua palavra é viva. A promessa está firme. Nós sabemos em quem nós cremos. Hoje não temos Moisés, não temos Enoque, não temos Isaías, não temos João Batista, não temos Pedro nem João ou Tiago, não temos aqui, não estão aí. Mas a palavra de Deus permanece. Ela está endereçada a você e a mim. E nos foi dito, e nós somos testemunhas daquilo que Deus fez no nosso tempo. E o homem de Deus disse, eu não vos liguei comigo, eu vos liguei com Deus. Essa vivência, cada um de nós. E essa é a nossa oração. Que Deus nos ajude, que possamos de fato ter verdadeiras vivências com Deus. Amém. Não devemos abandonar nossas reuniões. E as reuniões não são na internet. As reuniões são quando estamos reunidos, juntos, aqui. E Deus, Ele mesmo. Vocês sabem, Ele não precisa de muros feitos por mãos de homens. Ele é vivo. E a sua casa deve ser você e eu. E o Senhor, Ele quer no teu coração, tomar morar no teu e no meu coração. Deus tem que fazer a sua obra. Ele fará a sua obra em você e em mim, trará a perfeição. Também aqui na congregação local em Krefeld, a obra de Deus tem que continuar. As reuniões devem continuar, pela graça de Deus. Deus tira os seus apóstolos e profetas, mas nós todos somos mortais. Mas a palavra é imortal dentro de nós. E como está escrito, não abandonemos nossas reuniões ou congregações. E os ministérios têm que continuar. Em cada congregação local, através do irmão servitor, ele tem os seus irmãos servidores. Aqui também. A obra de Deus vai adiante. Estamos hoje ainda ligados com Krefeld, porque sabemos que Deus falou e Deus ainda fala adiante. Deus não partiu com o irmão Frank. Ele é vivo. E Ele está com você e está comigo. Nós não somos religiosos.
Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira. Suas promessas, assim como nós somos filhos da promessa, Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas da sua boca. É isso que nós queremos de nosso coração. Versículo 25. Não abandoneis vossas reuniões. É 35, é 25. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança. Não lanceis fora, pois, vossa fé, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais, versículo 36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar. Vamos levantar para oração. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Nós queremos que a Tua palavra é verdade. Senhor, és Tu, na Tua vontade, Te agradou que Tu nos salvasse. Nós estávamos perdidos. Nós sequer Te conhecíamos. Mas por Tua misericórdia, Tu vieste a nós. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E nós ouvimos adiante, Senhor. Porque é o alimento que Tu preparaste para nós. O maná que Tu preparaste para nós hoje. Hoje, também nessa manhã. Alimenta-nos, Senhor. Tu sabes a necessidade, o anseio do nosso coração. Tu conheces os nossos anseios, os nossos sofrimentos. E Tu conheces todas as situações. Senhor, fale conosco, Senhor. Abre os nossos corações. Agora, quando ouvimos a Tua palavra e atue através do Teu Espírito Santo e revela a Tua palavra a nós, para que a Tua vontade seja cumprida na nossa vida. Abençoe o Teu povo. Fortifique o Teu povo. Ó grande Deus, nós estamos à expectativa. Abençoe a todos nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós somos tão gratos por Deus ter nos perdoado, por Deus ter nos ajudado, por Ele ter se revelado a nós. Eu já vivenciei hoje bênçãos maravilhosas com Deus na Sua tão maravilhosa presença. Deus é um Deus fiel, é um maravilhoso Deus. O Seu amor e a Sua graça, tudo o que vem dEle, vai além da nossa compreensão. Nosso amor tem limites. Nossa graça tem limites. Tudo tem limites, aquilo que vem de nós. O que vem de Deus é ilimitado. É eterno. Está acima de todas as coisas temporais. E assim Deus não depende das circunstâncias, mas realiza o seu plano eterno em meio ao tempo, com aqueles que nele creem. Quando nós passamos diante dos nossos olhos, por um lado estávamos longe de Deus, por outro lado estávamos nele antes já da fundação do mundo. Quem pode compreender isso? Os que estavam longe ou que estavam longe se tornaram próximos. Deus, que estava acima de nós, esteve então entre nós e agora está em nós. Quem pode compreender tudo isso? Bem, meus pensamentos já vão para a África
Na terça-feira voarei para Nairobi e, se Deus conceder graça, pela primeira vez teremos reuniões de grande escala nas quais diferentes congregações tomarão parte. Deus concedeu da última vez graça que irmãos das denominações vieram para Nairobi e eles ouviram o que foi dito e agora prepararam reuniões. As mesmas pessoas que prepararam campanhas para Billy Graham, Oral Roberts e outros grandes evangelistas são as que estão preparando dessa vez as reuniões para a minha insignificância. E eu sou grato a Deus por isso. Eu estive esperando por esse dia. Eu sabia que a palavra de Deus não é apenas para um punhado de pessoas, mas para todos os que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E eles precisam ser chamados para fora. E para isso, Deus concederá a graça. Também na África do Sul, estarei falando pela primeira vez em igrejas. As portas se abriram. Também para isso, sou muito grato a Deus. Nós temos uma palavra que convence, uma palavra que é clara, uma palavra que é verdadeira, uma palavra da qual não precisamos nos envergonhar. E eu espero que nós tenhamos superado as, assim por dizer, doenças infantis, os problemas iniciais, e com a ajuda de Deus, poderemos apresentar o programa de Deus de uma forma que seja condizente, digna dele. Para isso, eu preciso das suas orações e da ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ficará revelado que Deus nos confiou uma maravilhosa mensagem e que, por meio dela, o último chamado tem que ser feito a toda a terra. E eu digo novamente, não para um punhado aqui e um punhado lá, mas para todos aqueles que ainda precisam ser adicionados para completar o número. E assim Deus possa nos abençoar e nos conceder graça. Vocês sabem, pode-se contemplar as Santas Escrituras assim ou de outra forma. Vamos pegar duas passagens bíblicas, uma de Pedro, onde está escrito: desejai o leite. Essa é uma passagem bíblica. Vamos pegar a segunda, provavelmente de Hebreus 6, que diz que não devemos mais ser criancinhas que só bebem leite, que não tem nada a dizer, mas que devemos crescer e florescer. Então, ontem, justamente esse pensamento me marcou. Vocês todos conhecem nossa preciosa irmã Dance Eisen. Ela me deu um pote e disse: irmão Frank, isso é para você. E eu abri e pensei, bom, isso é leite? Mas vocês sabem o que foi? Isso me foi uma pregação. Pelo menos um terço era creme. Antes de encontrar o leite, eu primeiro tive que tirar o creme que estava em cima. Isso foi uma pregação para mim. Eu pensei, meu Deus, assim é contigo. Tu não nos dá leite desnatado, mas o leite de Deus é bastante nata. E para mim, vocês podem crer. Vocês podem olhar para mim agora como se fosse infantil. Eu sou mesmo. Eu peguei a régua para medir e eu pensei, agora você tem que medir. Isso agora você tem que medir. E eu medi. Sim, sim. Às vezes temos que dizer algo que cause um pouco de humor. Para mim foi uma pregação poderosa. Eu pensei, meu Deus, que fosse assim conosco. Se já temos que beber o leite de Deus, então que deva haver bastante nata. Não desnatada, como a conhecemos depois da guerra,
mas forte, que Deus nos dê hoje, quando o leite for servido, sim, assim o creme, a nata por cima, assim bem, bom assim, repartir. Louvor e gratidão. O leite e os outros podem beber. Oh, quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós não estamos fora de nós, mas nós estamos dominados, somos gratos pela graça que Deus nos concedeu. E quando estive hoje assim, quase horas, por horas pode-se dizer, diante da face de Deus, e quando o irmão Long ontem falou assim do plano, sobre o padrão, diante de mim se desdobrou já bem cedinho o plano de Deus de uma maneira tão gloriosa. Isso foi de um ponto ao outro. Eu somente teria desejado diante de ter uma reunião diante de mim para poder apresentar tudo assim tão fresco assim, transmitir e passar adiante. Hoje ainda temos o privilégio de ter nosso amado irmão em nosso meio e simplesmente faz parte da hospitalidade dar a tais irmãos um lugar e a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Antes que ele fale, vamos cantar o corinho predileto do irmão Branham, eu amo, porque ele primeiro me amou. Em alemão, isso tem a rima melhor. Eu amo o precioso Cordeiro de Deus, porque ele derramou seu sangue por mim na cruz. Vamos cantar em inglês e em alemão. Eu o amo, porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue por mim no madeiro da cruz. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus, porque ele derramou o seu sangue por mim no madeiro da cruz. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu fechei a Bíblia de propósito, porque não sei onde devo começar, mas é simplesmente maravilhoso quando interiormente, não somente audivelmente percebemos as palavras, mas interiormente podemos segui-la, guiado pelo Espírito, e podemos entender ainda mais do que está sendo dito. Nosso irmão, talvez aqui, teve a impressão que ele estava com dificuldades para dizer o que ele queria dizer, mas ele disse muito bem. E quando eu digo, nós entendemos mais do que ele disse, então isso é verdade novamente, amém? É maravilhoso. Vocês conhecem minha antiga palavra, que realmente estava diante de mim. Aquele que está certo no seu coração, entende todas as coisas corretamente. E aquele que está errado em seu coração, entende todas as coisas de forma errada. Lá não pode mudar nada. Isso é quase como uma lei da natureza. Mas vamos resumir o que Deus quis nos dizer nesta manhã. O plano de Deus, ele não depende de pessoas, nem de circunstâncias. O plano de Deus é um plano eterno. Ele estava pronto já antes do início do tempo.
Agora nós fomos incluídos nesse plano eterno de Deus, que está sendo realizado durante o tempo, mas continua sendo um plano eterno de Deus. Se pudermos retomar brevemente o pensamento de que apenas semelhante se ajunta a semelhante, então vamos às palavras de Pedro, nas quais nos é dito claramente que nos foi dada parte da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E aqui é expresso aquilo que o nosso amado irmão queria dizer. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, por sua própria glória e virtude. Você e eu não trouxemos isso conosco, mas o seu poder divino nos concedeu tudo. Nós fomos presenteados e por isso nós somos gratos. Afinal de contas, nós somos o que tomamos e adiante está, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, ou importantíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Esse é um dos pensamentos que me dominaram nesta manhã de tal forma. Primeiro está uma palavra escrita e depois ela se cumpre. Então, uma palavra que anteriormente foi escrita como profecia, como promessa, como quer que seja, está lá assim e depois ter sido expressa, de repente, a palavra está sob dois pés, se torna realidade e caminha. Eu vou dar um exemplo. Deus falou a Abraão: depois de 400 anos, libertarei os seus descendentes da terra da escravidão e os conduzirei para fora com o braço poderoso. Essa foi uma palavra e continuou sendo uma palavra. Foi uma promessa e continuou sendo uma promessa. Mas, de repente, Deus cumpriu essa palavra da promessa divina naqueles a quem ela se destinava, a quem foi dirigida, que deveriam ter parte nisso. De repente, não era mais uma palavra somente, uma esperança, mas era cumprimento. De repente, havia um Moisés lá, de repente, o povo estava reunido em Gozém, todos os lugares estavam escuros, lá havia luz, a luz brilhava, a palavra da promessa estava lá, o profeta que Deus havia determinado estava lá, o povo se reuniu, a coluna de fogo desceu e já estava lá aquilo que antes era uma palavra, uma promessa, de alguma forma estava de pé. Veio vida. Deus começou a realizar o que Ele havia prometido. Isso é basicamente a história da salvação. A história da salvação está lá onde Deus pode cumprir sua palavra prometida no seu povo, que crê em suas promessas. O povo de Israel foi severamente afligido, e vocês sabem, quando Moisés foi lá pela primeira vez, digamos por iniciativa própria, porque ele também era um profeta do Senhor, mas as coisas ficaram piores ainda.
Vocês todos leram isso na Bíblia. Então a situação ficou ainda pior. E a opressão se tornou mais dura. E as pessoas estavam quase resignadas, desesperadas. Mas quando chegou a hora de Deus, 40 anos depois, tudo foi completamente diferente. Eu não sou um profeta e provavelmente nunca serei um. Mas também não sou um louco e espero que também nunca serei. Eu creio na palavra eterna de Deus e creio nas promessas para esse tempo. E eu creio que Deus enviou o seu servo e profeta. E quando penso que no próximo ano, em maio, serão exatamente 40 anos, desde que o Senhor comissionou o nosso amado irmão Branham por meio de um anjo. Será então 40 anos atrás. Até agora não vimos nada revelado. Mas a palavra da promessa divina está aí. Talvez ainda seremos escravizados. Talvez queiramos sair de tudo o que nos cerca para fora, justamente porque a palavra da promessa é tão poderosa dentro de nós. Mas quanto mais nos aproximamos da realização, pior então vem toda a pressão e todas as pragas e quase se torna insuportável. E todos aqueles que são muito honestos, que não mentem a si mesmos, que eles percebem que as coisas estão se tornando de uma forma tão apertadas e não podemos ajudar. Nós queremos, mas não conseguimos. Nós queremos ajudar a outros e nós mesmos dependemos da ajuda de Deus. Uma coisa eu digo a vocês, nós carregamos a palavra da promessa de Deus não em vão. É dirigida ao seu povo e Deus confirmará em seu povo. E tem que chegar o dia onde a noiva estará de pé, em que ela terá vida divina, em que as coisas serão o que estão aí no salão e as palavras estão como aí, simplesmente as promessas que carregamos no nosso coração, que se tornarão uma realidade divina. Que de repente, não há necessidade de ser lido um grande capítulo aqui para listar todas as promessas, mas que nós então seremos essa carta escrita pelo Espírito de Deus no tempo do cumprimento, que não apenas fiquemos insistindo nas promessas e elas não estão aí, mas que de repente se tornam reveladas. Sim, amados, não está somente escrito, mas está em movimento, pode-se ver e lá se torna revelado. Evidente, eu creio que Deus ainda é o mesmo hoje. E peguem as promessas do Antigo Testamento e também do Novo. Quanto tempo as pessoas tiveram que esperar? Mas quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Gênesis 3,15 fala da semente. E quanto tempo demorou? Mas de repente, a semente estava lá para esmagar a cabeça da serpente. Quanto tempo estava Isaías 9, versículos 5 e 6 escrito? Quanto tempo estava Isaías 7, versículo 14 escrito? De repente, não estava mais apenas escrito, era realidade. O Messias estava aí, o Emanuel havia chegado. A palavra, como promessa, se tornou realidade. Quanto tempo estava Isaías 40, versículo 3 escrito? Uma voz ecoa no deserto: preparai o caminho para o Senhor, abram uma estrada para o nosso Deus. Provavelmente mais de 800 anos. E de repente, a promessa estava de pé. Tinha vida, era realidade, era real. Lá havia o deserto, lá havia a voz. Lá estava o precursor, o preparador de caminho, lá havia o homem do qual foi profetizado. E isso há muito tempo. Pode demorar bastante. E talvez para nós se torne insuportável. Que digamos, meu Deus, tu enviaste o teu profeta. E nós pensamos, agora vem a clareza, agora vem.
E o que aconteceu, o que veio? Talvez mais confusão ainda, talvez pior ainda do que era antes. E se formos bem sinceros e queremos ser, então temos que admitir isso. Quem não admite isso, ou está fechando os olhos, ou está vesgo, eu não sei. De qualquer forma, quem realmente é sincero, ele tem que admitir que nós imaginamos um resultado diferente do que vemos hoje. Mas não ficamos parados aí, pois na fé nós vemos o resultado divino, que não corresponde apenas às nossas imaginações, mas à vontade de Deus prometida na palavra de Deus. Isso tem que acontecer e acontecerá, porque Deus, Ele se responsabilizou para isso. Nós não temos que lidar com pessoas que nos prometem coisas e depois, então, não se vêem mais e desaparecem. Não, nós estamos lidando com Deus. Deus falou por meio delas, mas mesmo a palavra de Deus que sai pela boca de homem continua sendo a palavra de Deus por toda a eternidade. E é por isso que nós cremos de todo o coração que estamos muito próximos da realização da que nosso irmão, que a congregação noiva em todo o mundo está esperando, mas essa não será uma interpretação que eu vos dou ou um consolo. Não. Essa será então a hora de Deus, a hora da intervenção divina na vida da congregação, a fim de ver as promessas que nós carregamos em nosso coração como um tesouro precioso da fé, vê-las por meio de nós como realidade divina, assim como Cristo, de repente se tornou realidade divina. Um Simeão pôde dizer: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz. O que ele tinha em suas mãos quando ele disse isso? O resultado, o cumprimento, a realidade. A palavra se tornou carne, tomou morada entre nós. Assim que foi, assim que é, e assim permanece até o fim. Os mortos não ressuscitarão pelo fato de falarmos ou pregarmos sobre isso. Eles serão ressuscitados porque Deus assim disse em sua palavra. A transformação não ocorrerá porque falamos ou pregamos sobre isso, mas porque Deus assim o disse. Mas nós cremos assim. Nós cremos porque estamos destinados para que isso aconteça em nós e acontecerá. Cada pessoa que está destinado a algo com Deus, ele tem a fé na promessa colocada em seu coração para o que será cumprido nele por meio dele. E aí surge então a fome, a sede, o desejo. E aqui nós temos de novo nosso amado irmão Branham, que diz de forma bem simples: nós não poderíamos ter sede se Deus já não tivesse antes garantido que essa sede fosse saciada. Nós não podemos esperar nada como promessa ou cumprimento, a menos que Deus tenha prometido a nós. E nós estamos destinados a cumpri-la, que seja cumprida em nós e por meio de nós. Essa é a grande diferença entre todas as comunidades desse tempo e a congregação de Jesus Cristo. A congregação de Jesus Cristo é ela mesma semente da promessa divina. E, portanto, porque nós mesmos somos essa semente divina, e permito-me ler para vocês das Santas Escrituras, para que vocês todos saibam, nós aqui, na quarta-feira à noite, lemos na hora da oração, está aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 4, Gálatas 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaque. Filhos da promessa.
Nós ouvimos isso sendo enfatizado repetidas vezes nas pregações sobre as 7 epístolas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Filhos da promessa divina, creem em cada promessa que Deus deu. Nós não fomos gerados segundo a carne, mas pelo Espírito. E que pensamento maravilhoso é esse que nosso irmão expressou. Somente quando a noiva é feita do mesmo material, da mesma palavra, do mesmo Espírito, quando a própria noiva carrega essa vida divina dentro de si, por meio dessa semente divina, da palavra e Espírito, somente então a harmonia divina é garantida. E nós cremos, assim como Cristo surgiu como a semente e que a palavra da promessa divina veio a Maria e ela se tornou o vaso no qual essa promessa e por meio do qual essa promessa pôde se tornar realidade, assim também nós cremos que nós, nesse corpo mortal, aqui, nessa casca, aí há mais, que não é invisível, há uma alma. E nesta alma, Deus colocou sua palavra. Nós carregamos um tesouro divino em vasos terrenos. E, portanto, aqui não nos sentimos bem. Eu provavelmente disse ao irmão Kupfer ontem à noite, por minha causa, a trombeta já podia ecoar hoje. E eu não olharia para trás. Eu não olharia para trás. Não. Eu quero ir para o lar. Mas isso é o que todos nós queremos. Mas Deus ainda tem algo planejado para nós. Eu creio nisso. Deus não nos deu esperanças que Ele não pudesse cumprir, mas Ele enviou sua palavra revelada para que aqueles que serão chamados para fora, que estão destinados a ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. Então, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, nós fomos nascidos da mesma semente da palavra, pelo mesmo Espírito, nascidos de novo, pelo qual Ele foi gerado. Apenas um Espírito, e esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo. E há apenas uma palavra, e essa é a palavra de Deus. Ele mesmo era a palavra, se tornou carne. Nós recebemos a palavra em nós, como semente divina viva. E a vida divina vem da semente divina. E, portanto, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E se esse é o caso, então Deus já começou. E se Deus começou, então cabe a Ele, e Ele também cumprirá isso. Nós, às vezes, podemos começar certas coisas, mas em algum momento temos que desistir. Deus não. O que Deus começou, isso Ele finalizará. Sim, aos seus olhos, a sua congregação é irrepreensível. Ela já está diante do trono. E nosso irmão também, com razão, ele enfatizou, no Gólgota aconteceu uma divina reconciliação. Foi o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. E se Deus nos deu esse dia da reconciliação, e se lá na cruz, sangue divino e santo fluiu para comprar uma congregação, para perdoar, para reconciliar, para expiar, para reparar o dano. Então o dano foi reparado. Então estamos reconciliados e Deus nos perdoou. Qualquer pessoa que duvide disso insulta a Deus e o torna um mentiroso. Nosso Senhor disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
A fé que Deus realizou em Cristo, uma plena obra de reconciliação, é o fundamento de que todos nós precisamos. Se Deus teve que todos os dias, tivesse começado todos os dias conosco, nós talvez tenhamos começado todos os dias de novo. Deus já realizou, já consumou isso. Aos olhos de Deus, a noiva está vestida de branco, sem mancha, sem ruga, completamente transformada à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como Paulo escreveu aos Efésios, já no capítulo 5, sobre esse grande mistério, e ele diz: eu aponto para Cristo e para a congregação, carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra, espírito do seu espírito, vida da sua vida. E é por isso que Paulo, ou Lucas, Lucas, creio que escreveu os Atos dos Apóstolos, e nós somos a sua geração, porque agora somos da geração divina. Nós não somos apenas uma raça humana, nós somos uma geração de Deus. E até agora, todos entenderam a palavra de Apocalipse 3, que está escrita no primeiro versículo, da epístola à congregação de Laodiceia. Eu fico feliz que se refira ao nosso tempo. E não vamos longe demais quando dizemos que Deus quer falar conosco por meio disso. Não na primeira, não na segunda, não na terceira, na quarta, quinta, sexta, mas na sétima epístola ou carta lemos. Deixe-me fazer isso. Eu só lerei um versículo. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve. Desculpe, irmão Kupfer, Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da congregação que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, a origem da criação de Deus. Aí temos, não a criação do universo, a criação de Deus. Criação por meio de geração. Cristo tornou-se o segundo Adão. Ele não foi criado, ele não fazia parte dessa criação. Todos os profetas faziam parte dessa criação e também caíram com ela, ou foram nascidos nela, mas Cristo foi gerado pelo Espírito. Nele, Deus deu início a essa nova criação. Ele se tornou primogênito. Nós somos os primogênitos. Ele, como Filho de Deus, se tornou revelado. Nós, como filhos e filhas de Deus, revelados. Nele, esse início da geração divina, da criação divina, aconteceu. E nós podemos ser parte dessa criação divina. Por isso, as palavras no Evangelho de João, no capítulo 3, em verdade vos digo que deveis nascer de novo pela palavra e pelo Espírito. Cristo, o Amém. A conclusão, o sim e o Amém. Nele, tudo chega à consumação, porque nele tudo começou. E ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que todas as outras testemunhas dizem, isso não nos tem nada a dizer. Aqui nós estamos tratando com um fiel, com uma testemunha fiel e verdadeira, que é Cristo. Ele é o início da criação de Deus. Assim como a geração humana veio a essa terra a partir de Adão e Eva, assim Deus, em Cristo, fez um novo começo, uma geração divina. Nós somos nascidos a partir de Deus. Nós recebemos a vida eterna. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que ainda não vimos o aperfeiçoamento. Isso não significa que não veremos.
Eu garanto a vocês que Deus está no trono e que tudo decorre de acordo com o planejado. Às vezes queremos arrancar os nossos últimos fios de cabelo para acelerar as coisas. Tudo que faríamos seria apenas que teríamos menos ainda fios de cabelo. Nós não poderíamos apressar nada. Nós somente podemos acelerar as coisas se nós nos voltarmos para Deus e dissermos: Senhor, Tu nos destinaste a ter parte, na última parte, fazer parte da parte final da história da salvação. Aqui estamos nós. Pegue-nos, faça conosco o que quiseres. Glorifique o Teu nome, confirme a Tua palavra, cumpra a Tua promessa. Um dia, a congregação estará como resultado diante de nossos olhos. E nós o veremos. Talvez nessa tarde ainda chegaremos a alguns pensamentos preciosos que Deus nos permitirá crescer, porque disso é que se trata agora. Que não olhemos para o visível. Se Israel, naquela época, quando Moisés veio pela primeira vez, e depois esses 40 anos se passaram, se ele tivesse olhado, isso não foi o fim. As dificuldades, a opressão e a angústia, esse estado de emergência que se tornou ainda pior do que era antes, isso não foi o fim. O fim foi majestoso. O fim foi maravilhoso. No fim, Deus se revelou. No fim, Deus confirmou sua palavra ao seu povo. Ninguém ficou desapontado. Não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Eles saíram sob a mão onipotente de Deus, porque a hora de Deus havia chegado. Ninguém conseguirá me convencer de que Deus mudou. Eu tentarei convencer a todos de que Ele permanece o mesmo. Aleluia! Louvor e honra seja o seu santo nome. Aquele que fez as promessas, Ele vela por sua própria palavra para cumpri-la no tempo determinado. O que o impedirá de se revelar poderosamente em breve? Ele tem o plano pronto. Nós queremos apenas ser incluídos nesse plano finalizado. É isso que eu desejo e eu creio que todos nós desejamos. Nós queremos que Deus esteja conosco e que cumpra o seu direito conosco. E assim com a congregação, como enfatizamos, como nosso irmão disse anteriormente, bem no início, não havia nada além do ensinamento puro, uma congregação pura, uma palavra pura, uma proclamação pura, confirmação e revelação divinas. Então veio para lá e para cá a interpretação e a discussão. Nós estamos agora no caminho de volta e a última parte não precisa levar 20 anos para mim. 2 já seriam suficientes para mim. Imagine, se tivéssemos ainda 2 anos, deixe eu explicar dessa forma. Eu espero que ninguém seja tolo o suficiente para levar isso ao pé da letra agora, ou literalmente. Para nós basta o menor período de tempo. Deus pode fazer em pouco tempo mais do que nós poderíamos fazer em 100 ou 1000 anos. Se Deus puder nos levar ao ponto em que estejamos absolutamente à sua disposição, sem nenhum se ou mas, que Ele possa concluir a história da salvação conosco e por meio de nós. Então nós também saltaremos como bezerros cevados no dia em que Deus fizer isso. Hoje, às vezes nos sentimos como as pessoas em Babel. Quando devemos cantar isso, então não temos muito boa coragem. Se temos que tocar isso no violão, isso nem sempre soa tão bem. Às vezes no coração está diferente. Mas chegará o dia em que não precisaremos nos esforçar. Está chegando o dia em que teremos que nos esforçar para nos segurar, para que as coisas não passem por meio de nós de tal forma, porque nós veremos Deus no cumprimento de sua palavra. A congregação será um resultado, ela mesma será o evento divino, a realização daquilo que Deus tomou para fazer.
A congregação será o resultado. Sob os seus pés da fé estará, revestida com o poder das alturas, selada. Eu sou totalmente sincero. Hoje lemos a palavra, depois de teres ouvido a palavra da verdade, fostes selados. Bem, hoje está escrito em Efésios 1, capítulo 13. Um dia, essa palavra tem que estar em você e em mim. Tem que ter sido escrito dentro da sua vida e da minha. Não é suficiente para mim e também para você não, que certas promessas estejam na Bíblia. Tem que chegar o dia em que a noiva será adornada com o cumprimento dessas promessas. Não com esperanças, mas com a realidade divina de que não é mais apenas Efésios 1, Efésios 4, que tem que ser aberto aqui, mas que lá caminham, lá eles vão. Neles, Efésios 1, versículo 13, Efésios 4, versículo 30, 2 Coríntios 1, versículo 15 e todos os demais se cumpriram. Eu já digo a vocês agora, assim como, primeiramente, todas as promessas, primeiro em algum lugar estavam, não importa em quais profetas, não importa onde, de repente se tornaram realidade. Quanto tempo estava a promessa de, como eu disse anteriormente, o preparador de caminho apareceria antes da primeira vinda? De repente, ele estava lá, a promessa se cumpriu. Quanto tempo estava lá? Eu vos envio o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. De repente, a promessa estava em duas pernas. Havia uma boca, uma mensagem, um caminho foi preparado. O povo foi conduzido de volta. Está certo? Aquilo que antes estava escrito como uma promessa, de repente se tornou realidade em um homem. Louvado seja o nosso Deus por isso. Aquilo que hoje ainda é uma promessa para a congregação, nessa palavra eterna de Deus, um dia na congregação estará de pé, terá vida, terá se tornado realidade, assim como todas as promessas já se tornaram realidade, sobre as quais podemos olhar para trás, que se cumpriram já. Assim, na congregação, a última promessa encontrará seu cumprimento. Já compreendemos isso? Isso nos deixa felizes? Então, estaremos até felizes, mesmo que nos sintamos essa pressão e essa intolerância externa, mais ainda do que já sentimos antes. Isso não importa, mesmo que tenhamos que estar totalmente inclinados e mesmo que estivermos assim tão cobertos de sujeira como os tijolos que tiveram que ser queimados pelos israelitas, temos que ter visto isso uma vez nos países. Se vemos ainda isso hoje, como os tijolos eram feitos naquela época, como tinham que colocar os pés lá dentro em todos esse... Você sabe como tudo isso se parece, como essas pessoas se pareciam, mas de repente tudo transformou-se. Quando a hora de Deus chegou, tinha passado. Tudo ficou parado e ficou deixado para trás. Somente eles partiram. Amados, essa será a nossa imagem. Assim será no fim. Tudo ficará parado e ficará para trás. Mas haverá um clamor: deixe meu povo ir. E o povo irá. Vocês podem confiar nisso, porque Deus já disse a Israel naquela época: ele é o meu primogênito filho. Quando falamos sobre todas essas coisas, então meu coração se alegra e exulta. Nós podemos ser os primogênitos pela graça e levar as promessas de Deus para esse tempo em nosso coração. Deus mesmo fará isso tornar uma realidade divina em minha vida e na sua vida. Se a promessa demora a chegar, esperai por ela, certamente virá. Aleluia. Vocês podem dizer um amém para isso? Essa é uma decisão definida de Deus no seu coração absoluto. Louvor e gratidão seja o nosso Deus. Amém. Nós levantamos e agradecemos juntos ao Senhor. Irmão Russ, agora agradecerá aqui. Nós elevaremos todas as nossas vozes para agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelas promessas
que Tu nos concedeste pela graça. Nós sabemos que não apenas as concedeste que estejam escritas, mas Tu as cumprirás no Teu tempo, no tempo que Tu ordenaste. Senhor, cabe a Ti decidir quando tudo tem que se cumprir, Senhor. Nós, como Teu povo, como os Teus eleitos, vemos que algumas coisas já se cumpriram e outras estão em cumprimento, Senhor. Nós vemos que chegamos ao fim, Senhor, e que tudo, em breve, Tu levarás os seus, que chamarás os mortos, Senhor, com poderosa voz. Então, nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, como está escrito em Tua palavra. Nós Te adoramos e louvamos a Tua graça, Senhor. Estamos tão felizes por termos sido favorecidos, privilegiados. As pessoas podem entender ou não entender, Senhor, mas Tu nos chamaste, Senhor. Tu confiaste a nós os Teus segredos, Senhor. E por isso nós Te damos juntos a honra, Senhor. E elevamos nossas vozes e louvamos o Teu glorioso nome. Pois Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor. Tu derramaste o Teu sangue, Senhor. Tu nos libertaste. Nós somos Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Não importa o que as pessoas digam, Senhor, nós sabemos a quem pertencemos. O que Tu disseste permanece válido, Senhor. Louvado seja a Ti, gratidão e honra e adoração seja a Ti. Por todos que Tu chamaste, nós te agradecemos, Senhor. E Tu ainda estás chamando, Senhor, e Tu ainda estás operando. Nós te pedimos, Senhor, que permaneça com Teu servo, com nosso irmão, com todos aqueles que levam a mensagem. Ó Senhor, louvor e gratidão, glória e adoração seja a Ti. Nós te agradecemos também por Tu teres enviado o Teu servo e profeta, Senhor. Senhor, Tu o levaste, mas a Tua palavra permanece, Senhor. E é por isso nós Te damos a honra, o louvor e a adoração. Nós também Te agradecemos por esta manhã, Senhor, por Tua poderosa palavra, Senhor. Glória seja o Teu maravilhoso e santo nome. Que a Tua palavra permaneça em nossos corações, que possamos levar o coração, que possamos crer, que possamos nos agarrar firmemente nela e movê-la, Senhor, como Maria fez naqueles dias. Ó Deus, toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração seja ao Teu glorioso nome de Jesus. Amém.